Olá pessoal, meu nome é Larissa, sou formada em Direito, chefe de gabinete e eu também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a oportunidade de aprender muito com uma professora espetacular que veio do sul do país para essa entrevista. Teremos então a oportunidade única de falar com essa brilhante professora Alexandra Mastella. Professora Alexandra, muito obrigado. Gratidão mesmo pela sua atenção, pelo seu carinho em dedicar uma parte do seu tempo para a gente da TV Relacionamento. Olá, Kendi, eu que agradeço o convite e parabenizo pelo seu programa, que é uma oportunidade, né, de a gente trocar experiências, conversar um pouco sobre o que a gente faz. Então, fiquei muito honrada aí do convite. Obrigada mais uma vez. Professora, conta para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira e principalmente em que momento da sua vida você falou assim, eu serei professora. Bacana. Bom, eu nasci em Florianópolis mesmo, lá em Santa Catarina. Sou filha de professores, né? Tanto a minha mãe era professora de História e o meu pai também, professor da área de Filosofia, depois Direito. E eu sempre tive vontade mesmo de ser professora, não foi algo assim que surgiu depois. Eu lembro assim na infância de já brincar com os meus coleguinhas dando aula, né? Assim, subir num tabladinho para brincar de escolinha. Então eu sempre gostei muito e eu gosto, né, de me comunicar, de poder passar um pouquinho do que a gente aprende para outras pessoas. Então acho que isso que me motivou. E foi algo natural. Num primeiro momento eu cheguei a trabalhar também na área administrativa, com banco, trabalhei no mercado financeiro, mas eu sempre queria fazer mestrado. Aí foi uma forma, né, que eu tive de conseguir fazer o mestrado. Aí consegui, guardei dinheiro e fui indo, e aí consegui a minha carreira acadêmica lá em Santa Catarina mesmo, começo na Univale, universidade lá do Vale do Itajaí, e de lá para cá não parei mais. Aí vim para São Paulo, tive inclusive a oportunidade, né, através da Anhanguera Educacional, de conhecer diferentes cidades, diferentes unidades de ensino, tanto que nos conhecemos, né, em São Paulo através da Unibero. Sem dúvida. É uma carreira muito bonita, professora. Então, na verdade, não houve nenhuma imposição nem dos seus pais, nem da sociedade, de amigas suas, falaram, não, você tem que fazer isso. Foi natural, então? Foi bem natural, eu acho. E assim, às vezes até algumas pessoas falavam, mas você vai fazer, né? Eu fiz administração, fiz também engenharia de produção no mestrado e depois ainda consegui fazer doutorado, mas assim, várias pessoas, mas você não quer atuar na área empresarial, você tem, né, competência para isso? Eu falava, sim, mas eu sempre gostei da área acadêmica. E aí no final, Kendi, eu consegui fazer uma coisa que eu gosto muito, que é conciliar tanto a sala de aula quanto a parte administrativa. Então eu comecei também, paralelo às aulas, a trabalhar como coordenadora de curso, trabalhar em direção de unidade, e aí a minha carreira foi sempre caminhando dentro da sala de aula e também na parte administrativa. Só que eu sempre digo que a sala de aula é onde a gente se renova. A gente tem que estar sempre buscando novidades para mostrar para os alunos, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, é isso que me alimenta muito hoje, assim, é ter a sala de aula para estar sempre atualizada e, ao mesmo tempo, fazer a parte administrativa, que aí também eu gosto, que é poder estar coordenando pessoas, tendo equipes de trabalho, que a gente trabalha também com bastante dinamismo e troca ideias entre professores. Para mim é esse um mundo assim que eu gosto mesmo e poder transferir um pouquinho disso para aquelas pessoas que querem aprender. Ok. Professora, eu fico lembrando a época em que você era diretora da unidade de São Paulo. Então, aquilo é uma empresa, assim, é você coordenar uma empresa,
porque não só são funcionários, professores e tudo mais, mas tem toda, inclusive, a parte de custos, a parte de gastos, e a parte de tecnologia que precisa ser cada vez sendo renovada. Então, a tua parte de liderança sempre foi nota 10. Parabéns. Imagina, obrigada. Eu sempre costumo dizer assim, que existe um tripé, né, que a gente tem que estar cuidando em qualquer organização, e nas instituições de ensino não é diferente. Exato. Então, são processos, né, a tecnologia e principalmente as pessoas, né, que aí faz toda a diferença no dia a dia aí do nosso trabalho. Tá bom. Professora, de quando você começou a lecionar, que os alunos não tinham acesso ainda à internet e tudo mais, esse mundo moderno, houve uma mudança muito grande. Porque eu falo que o conhecimento continua sendo linear, mas a informação é exponencial. Tá? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Perfeito. O mundo realmente está em transformação constante, né? Haja vista agora que a gente teve a pandemia e aí uma adaptação ao 100% online. Atualmente, eu estou trabalhando praticamente no 100% online. Então, é uma mudança muito grande, desde aquele começo, né, para quem começou lá na época do giz mesmo, né, do quadro negro, até hoje a gente teve uma evolução muito grande. E eu acho que o mais importante disso tudo é também a gente entender que o professor mudou. O professor não é mais aquele professor tradicional, que é o sabedor do conhecimento, é mais uma troca hoje em dia, né? Eu diria assim que os meios tecnológicos possibilitaram a gente a ser facilitador. Hoje a gente não é nada mais que facilitador para os alunos, porque as informações estão aí, a internet está aí para abrir mesmo, né, o conhecimento. Então acho que a gente passou por uma evolução muito interessante e eu acho que isso é libertador. Porque antigamente muitas pessoas não tinham acesso à informação, não tinham acesso a cursos, que hoje muitas vezes são até gratuitos pela internet. Então acho que essa revolução é muito importante e acho que esse último ano que nós vivemos aí, de 2020 para 2021, houve aí um salto exponencial mesmo, principalmente nessa abertura de cursos livres, de cursos gratuitos de grandes universidades, né, americanas ou mesmo brasileiras. E assim, algo que eu acho muito bacana nas redes sociais, que a gente fala assim, em conteúdo, né? As pessoas têm que ter conteúdo para postar nos seus sites, nas suas redes sociais. E eu acho que essa valorização do conteúdo que é interessante, porque dá acesso às pessoas a ter mais conteúdo de qualidade, porque as pessoas não querem mais um conteúdo raso, né? Um conteúdo que não agregue. Então acho que cada vez mais as pessoas têm que evoluir, quem está fazendo, quem está produzindo conteúdo, para atrair mesmo alunos, para atrair seguidores, se for o caso. Exatamente. E hoje eu vejo que o professor também se atualiza mais rápido dentro da sala de aula. É verdade. Porque, principalmente nas pós-graduações, aí a gente vê, existem os cases que o estudante, naquele momento, ele está enfrentando determinadas dificuldades, faz uma discussão em grupo, todo mundo participa, e com isso o ganho é fantástico. Né? É verdade. Disso que você está falando, que a gente aprende todos os dias com os alunos, né? Agora na MUST que eu estou trabalhando, né, é uma universidade americana, né, ela tem a sede lá em Boca Raton, próximo de Miami, e a gente tem alunos no mundo todo e também muitos no Brasil. E o que a gente vê é uma troca e um ganho muito grande. Eu digo que eu aprendo todos os dias. A gente tem, por exemplo, um aluno que trabalha num banco lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então ele traz um case real do que ele vive lá. Aí tem um outro aluno, por exemplo, no Nordeste, que traz o case da empresa dele. Então, com tudo isso, a gente ganha muito. E através do online, a gente não tem mais barreiras, né? Praticamente a gente trabalha com pessoas do mundo inteiro e leciona para pessoas também que estão em diferentes locais. Então isso é uma possibilidade de ganho, de atualização, e para a gente também é algo que a gente tem que estar sempre, né, muito ligado, muito à frente das informações para poder interagir. Ok. E aí veio o ensino à distância também, né? O EAD.
que já é um grande sucesso. Exatamente. No começo tinha assim, um pouco de ressalvas para o pessoal mais tradicional, que queria, não, eu preciso ver o aluno olho no olho, não sei o quê, mas esse tabu foi quebrado. E hoje a gente tem, eu já entrevistei e contratei alunos que fizeram EAD fantásticos. Exatamente, porque na verdade quem de conhecimento, ele está à disposição do aluno, né? Então vai muito mais dele buscar a informação, ele buscar essa capacitação. E eu costumo dizer que um curso 100% online, ele exige muito do aluno. Porque ele tem que ter disciplina, ele tem que buscar as informações, ele tem que ter muita leitura. Então isso faz com que quebre esse tabu mesmo de que o aluno do presencial é bom, o do EAD não. Acho que esse preconceito já ficou para trás mesmo. Já, e principalmente quando o pessoal me pergunta, eu falo assim, olha, quartas-feiras que tem jogo, o aluno sai no intervalo e não volta mais. Vai tomar cerveja no bar assistindo o jogo. E o do online ele tem que estar no tempo livre dele, mas ele tem que estar. Ele só passa de fase, né, na verdade, quando ele faz as atividades. Exatamente, é muito mais trabalhar pelo resultado, né? E eu acho que no mundo que a gente está vivendo, até pós-pandemia, vamos falar assim, né? A gente já está entendendo que essa flexibilidade de horários, essa possibilidade do aluno estudar como e onde ele quiser, é um ganho também. Porque ele pode se organizar da melhor forma. Ele tem flexibilidade de horário. Vamos supor, um aluno que trabalha o dia todo, ele tem o sábado, ele tem a noite, ele tem outros horários que ele pode se organizar para fazer o EAD. Sim. E ao mesmo tempo ele é exigido tanto quanto, porque ele precisa cumprir, né, todos os rituais, tem uma carga horária. Então eu só vejo ganhos mesmo nesse processo. Ok, isso também no mundo empresarial. Pessoas que precisavam viajar todos os dias ali para cumprir horário, mas hoje assim, é entrega com resultados. Exatamente. Você faz as metas e o funcionário cumpre as metas. Não precisa estar ao vivo olhando. Se precisar falar, existe pelo WhatsApp, por outras redes ali, ele está presente naquele momento. Isso é fantástico. É verdade, é verdade. Algo que também acontece conosco, assim, essa logística mudou muito, né? E eu acho que isso otimiza o nosso tempo, não ter que estar se deslocando, não ter que estar viajando tanto. Perfeito. Faz com que você tenha mais tempo para leitura, mais tempo para estudar, para estar realmente focado no que precisa, né? E eu também acredito muito nisso, essa questão de produtividade. Hoje a gente tem muitos sistemas de medição, né? Então a gente não precisa mais aquela coisa do olho do dono, né? Eu acho que mudou muito o mundo. Sem dúvida. Não, eu acho que é fantástico. E a tecnologia tá todo dia melhorando, né? Novos aplicativos vão sendo todos os dias, mas eu ainda fico preocupado com o futuro da educação. Queria que você falasse um pouquinho. Tá, realmente a gente tem que se preocupar no seguinte aspecto, na minha opinião. Existem muitas diferenças, né? E existem muitas discrepâncias, vamos falar assim. Enfim. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que ver que o Brasil é muito diverso, até mesmo do ponto de vista tecnológico. Não são todos os locais, todas as regiões, todas as pessoas que têm acesso. Pelo contrário, ainda temos muitas pessoas que têm dificuldade de acesso, até mesmo a gente encontra alunos com dificuldade de acessar pelo celular ou ter mesmo uma banda larga. Tudo isso ainda é muito complexo. E eu acho que por isso a gente tem que trabalhar por etapas, né? Tem que verificar mesmo a realidade e a situação de cada local, de cada aluno, porque a gente vai ter que lidar com essas diferenças. Não adianta a gente falar, o ensino 100% online é a solução para todo mundo. Não, eu acredito que a gente vai cada vez progredir mais para isso, mas a gente ainda vai ter e vai contar muito com pessoas que precisam estar presencialmente, porque não tem acesso, né? Então acho que a gente tem que se preocupar muito, sim, e acho que aí vem o papel de valorização do professor,
que infelizmente nem sempre é valorizado, mas que eu acho que aquele professor que busca ir para aqueles locais mais complexos, que não tem muito acesso, que as pessoas não têm tecnologia, aí está um verdadeiro valor assim que eu dou para o profissional de educação, para o professor que realmente faz a diferença. A gente viu também agora com essa questão da pandemia, muitos locais que um professor presencialmente era necessário para fazer a diferença, porque senão várias pessoas não teriam acesso. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado e verificado. A gente está falando, talvez assim, de um mundo tecnológico nas grandes cidades, né? E é onde a gente circula, mas geralmente o que tem que ser olhado a fundo também são os aspectos aí das deficiências tecnológicas que a gente tem muito no Brasil, para que todos tenham acesso. Então, eu não tenho dúvida que a educação do futuro, ela tem a tecnologia como carro-chefe, mas ela passa justamente por um desafio de manter e desenvolver bons profissionais também presencialmente, porque isso... Eu acho que o professor, assim, não tem como ser substituído por um robô, não tem. Isso não tem dúvida. O facilitador, o professor que vai estar, de alguma forma, conduzindo o grupo de pessoas, de alunos, isso, na minha opinião, assim, sempre vai existir, de um outro formato, né? Perfeito. Professora, nós estamos nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem um conteúdo gigantesco e maravilhoso, tá? Muito obrigada, Kendi, estarei à disposição e muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos internautas, muitos professores que estão nos assistindo, e também os seus contatos, por favor? Ah, sim. Bom, a mensagem que eu deixaria é de a gente continuar acreditando sempre no futuro da educação. A tecnologia está aí para facilitar, mas é o professor, é aquela pessoa que vai motivar, que vai liderar outras pessoas, que faz a diferença junto com a tecnologia. Então essa seria a minha mensagem. E aí eu deixaria o meu contato, eu sou a professora Alexandra Mastella, o meu e-mail é alexandra.mastella, com 2 L's, @gmail.com. E o meu WhatsApp 489-8838-1515. Estou também nas redes sociais, Facebook e Instagram, Alexandra Mastella. Obrigada. Professora Alexandra, gratidão. Espero que você volte muitas vezes também. Eu que agradeço, Kendi. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica professora Alexandra Mastella, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.